No shopping Vila Real, Pedrinho, um garoto pobre de 8 anos, pede moedas todos os dias com uma educação que impressiona. Rodrigo Santana, um empresário milionário de coração frio, o despreza e sempre manda o menino sair da frente, irritado com a insistência. Pedrinho carrega nos ombros uma responsabilidade que jamais deveria ser de uma criança, mas continua voltando todos os dias ao mesmo lugar. O que Rodrigo não percebe é que aquele garoto guarda um segredo que vai partir seu coração. O que ele descobre sobre o motivo da mendicância deixa o milionário em lágrimas. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que toda criança merece proteção e que o amor pode transformar qualquer coração, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Rodrigo Santana ajustou o nó da gravata italiana de seda enquanto subia as escadas rolantes do shopping Vila Real. O relógio suíço no pulso marcava 17h45. Mais um dia de lucros imensos na empresa de importação que construíra do zero. O Mercedes preto o aguardava na garagem VIP, mas primeiro precisava parar na joalheria para buscar o anel de diamante que comprara para a namorada do momento. Aos 45 anos, Rodrigo tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Apartamento cobertura, casa de praia, carros de luxo e um império empresarial que crescia a cada mês. Mas se alguém perguntasse quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente feliz, ele não saberia responder. Foi quando saía da joalheria que viu novamente aquele garoto. O mesmo moleque de sempre, de bermuda surrada e chinelo furado, estendendo a mão pequena para os clientes que passavam. Uma moedinha, senhor. Rodrigo sentiu a irritação familiar subir pela garganta. Já fazia semanas que aquele garoto o abordava na saída do shopping. Sempre o mesmo pedido. Sempre aquela cara de mendigo que incomodava sua paz de espírito. Sai da minha frente, moleque, resmungou Rodrigo, desviando o corpo e acelerando o passo. O menino não insistiu, como sempre fazia, apenas baixou a cabeça e se afastou. Rodrigo seguiu em direção ao estacionamento, mas uma sensação estranha o incomodava. Havia algo diferente no olhar daquele garoto. Não era a insistência irritante de um pivete qualquer. Era desespero. Pedrinho Silva tinha 8 anos e uma responsabilidade que jamais deveria ser de uma criança. Todos os dias, acordava às 5 da manhã na casa minúscula da periferia onde morava com a avó. Dona Rosa, de 78 anos, estava cada vez mais fraca. O diabetes que descobrira no ano anterior estava complicando tudo. Vovó, a senhora tomou o remédio? Perguntava Pedrinho toda manhã, subindo na cadeira para alcançar o armário da cozinha. Não sobrou, meu anjo. Acabou ontem. O coração do menino apertava toda vez que ouvia essas palavras. A aposentadoria de Dona Rosa mal dava para a comida. Os remédios eram caros demais. R$ 230 por mês, só a insulina. Mais 120 dos outros comprimidos. Era impossível. Não se preocupa, vovó, eu vou dar um jeito. E foi assim que Pedrinho começou a ir ao shopping. Caminhava 5 quilômetros sob o sol escaldante, pegava 2 ônibus lotados e ficava o dia inteiro pedindo moedas para os ricos que saíam das lojas caras. No início, tinha vergonha, mas quando pensava na avó passando mal por falta de remédio, a vergonha desaparecia. A maioria das pessoas o ignorava. Alguns davam algumas moedas por pena, poucos o tratavam mal. Mas havia um homem de terno caro que ele sempre via, o mesmo que acabara de mandá-lo sair da frente. Pedrinho não entendia por quê, mas sentia que aquele homem podia ajudar. Talvez fosse a roupa cara, talvez o jeito confiante de andar, ou talvez fosse apenas desespero mesmo. Naquele dia, depois de 8 horas pedindo esmolas, Pedrinho conseguira arrecadar R$ 23. Não era suficiente para a insulina completa, mas dava para comprar a metade. Era melhor que nada. Na farmácia, o balconista o conhecia bem. Só R$ 23 hoje, Pedrinho. É o que consegui, seu Antônio. A senhora falou que pode vender metade? Pode sim, moleque, mas não esquece que precisa da dose completa, viu? Eu sei. Amanhã eu trago o resto. Pedrinho saiu da farmácia com o vidro pequeno de insulina apertado contra o peito. No mercadinho ao lado, comprou um pacote de biscoito cream cracker e uma lata de sardinha. O jantar estava garantido. O caminho de volta para casa levava 40 minutos a pé. As pernas pequenas de Pedrinho estavam cansadas,
mas ele não reclamava. Pensava na alegria que veria no rosto da avó quando chegasse com o remédio. Dona Rosa estava sentada na cadeira de balanço da varanda, como sempre ficava esperando o neto voltar. O rosto enrugado se iluminou quando viu Pedrinho chegando. Como foi hoje, meu amor? Consegui o remédio, vovó. E ainda sobrou para o jantar. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Ela não sabia como aquele menino conseguia o dinheiro, e Pedrinho nunca contava detalhes. Dizia apenas que dava um jeito e que ela não precisava se preocupar. Você é um anjo, Pedrinho. Não sei o que seria de mim sem você. A vovó cuidou de mim quando eu era bebê. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo Santana jantava sozinho em seu apartamento de luxo. O apartamento era imenso, todo decorado por uma arquiteta famosa, mas o silêncio era ensurdecedor. Ele comia salmão grelhado preparado pela empregada, enquanto olhava para os arranha-céus iluminados através do vidro blindado. A imagem do garoto do shopping voltava à sua mente. Havia algo naqueles olhos que o incomodava. Não era ganância, nem malícia. Era responsabilidade. Responsabilidade demais para uma criança. Que bobagem, murmurou para si mesmo. Pivete é pivete. Provavelmente o dinheiro nem é para ele. Mas a inquietação não passava. Na manhã seguinte, Pedrinho acordou mais cedo que o normal. Dona Rosa havia passado mal durante a noite. O açúcar tinha subido muito porque a dose de insulina não foi suficiente. Vovó, a senhora está pálida. Só um mal-estar, meu anjo. Passa logo. Mas Pedrinho sabia que não era assim. Já vira aqueles sintomas antes. A avó precisava da dose completa de insulina, não da metade. Precisava urgente. Decidiu chegar mais cedo ao shopping. Talvez conseguisse mais dinheiro se ficasse lá o dia inteiro. Talvez hoje fosse diferente. Rodrigo, por sua vez, acordou com a mesma inquietação do dia anterior. Durante a reunião matinal na empresa, não conseguia se concentrar nas planilhas de lucro. A imagem do menino não saía de sua cabeça. Senhor Santana, chamou a secretária. O senhor não respondeu sobre a proposta de aquisição. Ah, sim. Aprova, o que for. Às 5 da tarde, em vez de ir direto para o estacionamento, Rodrigo decidiu dar uma volta pelo shopping. Queria ver se o garoto estava lá novamente. E se estivesse, desta vez ia descobrir o que ele realmente fazia com o dinheiro. Pedrinho estava no mesmo lugar de sempre, próximo à saída principal. Mas hoje, Rodrigo reparou em detalhes que não havia notado antes. O garoto não estava sujo nem mal vestido de propósito. A roupa era velha e remendada, mas limpa. Os cabelos estavam penteados, e havia uma educação nos gestos que não combinava com um menino de rua comum. Uma moedinha, senhor? Pediu Pedrinho quando Rodrigo se aproximou. Pela primeira vez, Rodrigo parou e olhou bem para o rosto do menino. Os olhos castanhos eram limpos, honestos. Não havia esperteza maliciosa ali. Havia urgência. Para que você quer o dinheiro? Perguntou Rodrigo. Pedrinho hesitou. Nunca ninguém havia perguntado aquilo. É importante, senhor. Importante como? O menino baixou os olhos. Rodrigo viu que as mãos pequenas tremiam ligeiramente. Minha vovó está doente. Ela precisa de remédio. A resposta foi dita em voz tão baixa que Rodrigo quase não ouviu. Mas ouviu, e alguma coisa dentro dele se mexeu. Que tipo de remédio? Para o açúcar no sangue. É muito caro. Rodrigo tirou a carteira e pegou uma nota de R$ 50. Pedrinho arregalou os olhos. Muito obrigado, senhor, muito obrigado mesmo. Espera, disse Rodrigo, quando o garoto se virou para ir embora. Como você se chama? Pedrinho. E onde você mora, Pedrinho? O menino deu o endereço da periferia. Rodrigo conhecia o bairro de nome. Era um dos mais pobres da cidade. Vai logo comprar o remédio da sua avó. Pedrinho saiu correndo, apertando a nota contra o peito. Rodrigo ficou parado, observando o menino desaparecer entre a multidão. Uma sensação estranha tomava conta dele. Não era pena nem compaixão simples. Era curiosidade. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você acredita que uma criança de 8 anos deveria ter que trabalhar para sustentar um adulto doente? Para o vídeo, 1 minutinho, e me conta o que você faria se fosse vizinho dessa família. No dia seguinte, Rodrigo fez algo que nunca havia feito na vida. Em vez de ir direto para o escritório,
deu uma desculpa qualquer e foi até o bairro onde Pedrinho morava. Queria ver com os próprios olhos se a história do garoto era verdadeira. O contraste era brutal. O Mercedes preto de Rodrigo destoava completamente das ruas de terra batida e casas simples. Ele seguiu o endereço que Pedrinho havia dado e parou a alguns metros da casa. Era um barraco pequeno, mas arrumado. Havia flores plantadas em latas vazias na varanda, e as janelas estavam limpas. Rodrigo esperou. Não sabia bem o que estava fazendo ali, mas algo o impedia de ir embora. Foi quando viu Pedrinho saindo de casa. O garoto beijou uma senhora idosa na testa, disse algo que Rodrigo não conseguiu ouvir, e saiu caminhando. Rodrigo decidiu segui-lo. A jornada foi reveladora. Pedrinho caminhou 15 quarteirões sob o sol forte, pegou um ônibus lotado, depois outro, até chegar ao shopping. Durante todo o trajeto, o menino não reclamou. Não parou para descansar. Tinha a determinação de um adulto. No shopping, Rodrigo observou de longe. Pedrinho se posicionou no mesmo lugar de sempre e começou a abordar as pessoas educadamente. A maioria o ignorava. Alguns xingavam. Poucos davam algumas moedas. Depois de 2 horas, Rodrigo viu o garoto contar o dinheiro arrecadado. Eram poucas moedas, insuficientes para qualquer coisa significativa. Mas Pedrinho não desistiu. Continuou ali, com a paciência de quem não tinha outra opção. Às 4 da tarde, depois de quase 8 horas pedindo esmolas, Pedrinho juntou suas coisas e foi embora. Rodrigo o seguiu novamente. A primeira parada foi na farmácia. Rodrigo assistiu de longe enquanto o menino contava centavo por centavo no balcão. O farmacêutico parecia conhecê-lo bem. Houve uma conversa, algumas anotações e finalmente Pedrinho saiu com um pacote pequeno. A segunda parada foi no mercadinho. Mais contagem de moedas, mais negociação. Pedrinho comprou apenas o básico, um pacote de bolacha, uma lata de sardinha, 1 litro de leite. A terceira parada quebrou o coração de Rodrigo. Pedrinho entrou numa padaria e ficou olhando os doces na vitrine por alguns minutos. Rodrigo viu quando o garoto tirou as moedas restantes do bolso e as contou. Depois suspirou e saiu sem comprar nada. O caminho de volta foi o mais difícil de assistir. Pedrinho, com apenas 8 anos, carregava as sacolas pesadas e caminhava quilômetros sob o sol da tarde. Rodrigo o seguiu de carro, sempre mantendo distância. Quando chegaram à casa simples, Rodrigo estacionou onde pudesse observar sem ser visto. O que viu a seguir o marcou para sempre. Pedrinho entrou em casa e foi direto para a avó, que estava sentada na cadeira de balanço. O rosto da senhora se iluminou quando viu o neto. "Conseguiu o remédio, meu amor?" "Consegui, vovó, e ainda trouxe leite." "Você é um anjo, Pedrinho, como sempre consegue. A senhora não precisa se preocupar com isso, só precisa tomar o remédio certinho e ficar boa." Rodrigo viu quando Pedrinho preparou a insulina com mãos pequenas, mas firmes. O garoto conhecia todo o procedimento. Sabia exatamente a dose, o horário, os cuidados. Era uma responsabilidade absurda para uma criança. Depois, Pedrinho preparou o jantar simples. Abriu a lata de sardinha, dividiu com a avó e os dois comeram as bolachas com leite. Não havia sobremesa, não havia luxo, mas havia amor, muito amor. "Vovó", disse Pedrinho enquanto lavava os pratos, "a senhora lembra das histórias que contava quando eu era pequeno?" "Claro que lembro, meu amor." "Conta uma agora." E ali na varanda daquela casa humilde, uma senhora de 78 anos contou histórias de princesas e heróis para um menino de 8 anos que era mais herói que qualquer personagem de conto de fadas. Rodrigo assistiu a tudo com um aperto no peito que não sentia há décadas. Quando a noite caiu e as luzes da casa se apagaram, ele finalmente foi embora. Durante toda a volta para casa, uma pergunta martelava em sua mente. Quando foi que ele se tornou tão frio? Quando foi que parou de enxergar o sofrimento ao seu redor? Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade, pensando na diferença entre sua vida e a daquele garoto. Ele tinha tudo e não era feliz. Pedrinho não tinha nada e carregava o mundo nos ombros com um sorriso. Na manhã seguinte, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em vez de ir ao escritório, foi direto à farmácia, onde vira Pedrinho comprando insulina.
Conversou com o farmacêutico e descobriu detalhes que partiram seu coração. Dona Rosa era diabética há 2 anos. O neto vinha ali todo dia, sempre com dinheiro contado, sempre preocupado com a dose certa. Esse menino é um herói, disse o farmacêutico. Nunca vi uma criança com tanta responsabilidade. E sempre educado, sempre agradecendo. Quanto custa o tratamento completo da senhora? Perguntou Rodrigo. Uns R$ 400 por mês, contando todos os remédios. R$ 400. Para Rodrigo, era o que gastava sem pensar numa noite qualquer. Para Pedrinho era impossível. Eu quero pagar, disse Rodrigo. Senhor, quero pagar o tratamento da senhora, para o ano inteiro. Mas com uma condição. Eles não podem saber que fui eu. O farmacêutico ficou em silêncio por um momento. Posso perguntar por quê? Porque uma criança de 8 anos não deveria ter que mendigar para salvar a vida da avó. À tarde, quando Pedrinho chegou ao shopping como sempre fazia, Rodrigo estava esperando. Mas desta vez, sua abordagem foi diferente. Pedrinho, o garoto se virou surpreso ao ser chamado pelo nome. Como o senhor sabe meu nome? Conversei com você ontem, lembra? Posso fazer uma pergunta? Pedrinho assentiu, ainda desconfiado. Por que você faz isso? Por que não pede ajuda para alguém? O menino baixou a cabeça. Não tem mais ninguém, senhor. Só eu e minha vovó. E ela cuidou de mim a vida toda. Agora é minha vez. A simplicidade da resposta atingiu Rodrigo como um soco. Ele se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do garoto. E se eu te dissesse que conheço um jeito de ajudar sua avó sem você ter que pedir dinheiro na rua? Os olhos de Pedrinho se iluminaram, mas logo se encheram de desconfiança. Que jeito? Conheço um médico muito bom. Ele pode cuidar da sua avó de graça e pode dar todos os remédios que ela precisa. Por que o senhor faria isso? A pergunta era inocente, mas profunda. Por que ele faria isso? Rodrigo pensou por um momento. Porque você me ensinou uma coisa importante. O quê? Que ser rico de verdade não é ter muito dinheiro. É ter alguém para cuidar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que encontros como este acontecem por acaso ou são o destino tentando nos ensinar algo? Deixa pausado e vai comentar sua resposta. 2 horas depois, Rodrigo estacionou o Mercedes na frente da casa simples onde Pedrinho morava. O garoto desceu do carro ainda desconfiado, mas com uma esperança tímida nos olhos. Vovó! Gritou Pedrinho ao entrar em casa. Tem um senhor aqui que quer conhecer a senhora. Dona Rosa apareceu na porta, apoiada numa bengala improvisada. Quando viu Rodrigo, de terno caro e relógio de ouro, ficou assustada. Meu senhor, se o Pedrinho fez alguma coisa errada... Muito pelo contrário, interrompeu Rodrigo com a voz embargada. Seu neto é o garoto mais corajoso que já conheci. E então... Rodrigo contou toda a verdade. Como havia observado Pedrinho por dias. Como havia seguido o garoto e presenciado sua rotina de sacrifício. Como havia decidido ajudar, porque não suportava ver uma criança carregando responsabilidades de adulto. Dona Rosa, disse Rodrigo, eu quero pagar o tratamento da senhora. Todos os remédios, todas as consultas, pelo tempo que for necessário. A senhora ficou em silêncio por um longo momento. Depois começou a chorar. Meu senhor, eu não tenho como pagar. Não quero que pague. Quero que aceite. Mas por quê? A gente é pobre, não tem nada para oferecer. Rodrigo olhou para Pedrinho, que estava agarrado na saia da avó, com os olhos brilhando de esperança. Vocês me ofereceram a maior lição da minha vida. Me mostraram o que é amor de verdade. E foi assim que a vida de Pedrinho e Dona Rosa mudou completamente. Rodrigo não só custeou integralmente o tratamento da senhora, como também arranjou um emprego leve para ela numa das portarias de seus prédios comerciais, garantindo salário fixo e plano de saúde. Pedrinho foi matriculado numa escola particular próxima à casa nova que Rodrigo alugou para eles num bairro melhor. O garoto continuou morando com a avó, mas agora tinha o que toda criança deveria ter: tempo para brincar, estudar e ser criança. Mas a transformação maior foi na vida do próprio Rodrigo. Aquele encontro despertou nele uma humanidade que havia esquecido que possuía. Ele começou um programa social em sua empresa para identificar famílias em situação similar à de Pedrinho e Dona Rosa. Por que o senhor está fazendo tudo isso?
perguntou Pedrinho numa das visitas que Rodrigo fazia à família. Porque você me ensinou que existem tesouros que o dinheiro não compra, respondeu Rodrigo. E o maior deles é ter alguém para cuidar e alguém que se importa conosco. Agora me conta, você já teve alguém na sua vida que te ensinou lições importantes sem nem perceber? Para o vídeo agora e vai nos comentários compartilhar essa história. 6 meses depois, a transformação estava completa. Dona Rosa, com o tratamento adequado e sem a preocupação financeira, recuperou a saúde e a alegria de viver. Pedrinho era uma das crianças mais aplicadas da escola nova, mas continuava sendo o garoto carinhoso e responsável que sempre foi. Rodrigo vendia sua empresa uma vez por semana para almoçar com eles. Era o momento da semana que mais esperava. Na casa simples, mas aconchegante, ele redescobria o que significa família de verdade. Senhor Rodrigo, disse Pedrinho numa dessas visitas, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor não tem família? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Ele tinha parentes, claro, primos, tios distantes. Mas família de verdade? Pessoas que se importavam genuinamente com ele? Não, Pedrinho, não tenho. Então agora tem. Nós somos sua família. E foi assim, com a simplicidade de uma criança, que Pedrinho definiu perfeitamente o que havia acontecido. Rodrigo não havia apenas ajudado uma família necessitada. Ele havia encontrado a família que sempre procurou sem saber. No primeiro aniversário do dia em que se conheceram, Rodrigo preparou uma surpresa. Chegou a casa com papéis oficiais e um sorriso nervoso. Pedrinho, Dona Rosa, eu tenho uma proposta para vocês. É que proposta? Perguntou a senhora. Eu gostaria de adotar o Pedrinho oficialmente, se vocês concordarem, claro. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Dona Rosa começou a chorar. Pedrinho ficou sem palavras. Isso quer dizer que eu vou ter um pai? Perguntou o garoto finalmente. Quer dizer que eu vou ter um filho, respondeu Rodrigo, também com os olhos marejados. O filho mais corajoso do mundo. A adoção foi simples, mas emocionante. No dia da audiência, Pedrinho usava roupa nova, mas segurava forte na mão da avó. Rodrigo estava mais nervoso que em qualquer negociação da vida. Quando o juiz perguntou a Pedrinho se ele queria mesmo ter Rodrigo como pai, a resposta veio sem hesitação. Quero sim. Ele já cuida da gente como um pai. Agora vai ser só oficial. E foi oficial. Pedrinho Silva se tornou Pedrinho Silva Santana. Dona Rosa ganhou um quarto na casa nova que Rodrigo comprou especialmente para a família. E Rodrigo Santana, o empresário milionário que tinha tudo, mas não era feliz, descobriu que a verdadeira riqueza estava numa casa simples da periferia, nas mãos de um garoto de 8 anos que mendigava por amor. Cá entre nós, querido ouvinte, você acredita que as pessoas podem mudar de verdade quando encontram um propósito maior que elas mesmas? Pausa aqui por um segundo e vai nos comentários contar se você já viu uma transformação assim na vida real. 2 anos depois, a história de Rodrigo e Pedrinho havia se tornado lenda na cidade. O empresário que abandonou a vida de luxo vazio para construir uma família baseada no amor verdadeiro. O garoto que mendigava para salvar a avó e acabou salvando também a alma de um milionário perdido. Pedrinho, agora com 10 anos, era um dos alunos mais brilhantes da escola. Continuava sendo o mesmo menino carinhoso e responsável, mas agora tinha o que toda criança merece: a segurança de ser amada e protegida. Dona Rosa, aos 80 anos, era a avó mais feliz do mundo. Não só estava saudável, como havia ganhado um neto e um filho ao mesmo tempo. Rodrigo a chamava de mãe, e ela o tratava como se o tivesse criado desde pequeno. E Rodrigo? Rodrigo descobriu que a vida que sempre procurou estava ali, naqueles momentos simples. No café da manhã, aos domingos, com Pedrinho contando sobre a escola e Dona Rosa rindo das travessuras do neto. Nas noites de chuva, quando os 3 se aconchegavam no sofá para assistir filme. Nos jantares em que Pedrinho o chamava de pai, com a naturalidade de quem nunca duvidou que aquilo era verdade. O programa social que criou na empresa cresceu e já havia ajudado mais de 100 famílias. Rodrigo descobriu que sua verdadeira vocação não era fazer dinheiro, mas fazer a diferença. Pai, disse Pedrinho numa dessas noites, você se lembra do dia que a gente se conheceu? Como eu poderia esquecer? Eu sabia que o senhor ia me ajudar. Como sabia? Porque o senhor tinha olho triste.
igual ao meu. Pessoas com olho triste se entendem. A simplicidade da observação tocou Rodrigo profundamente. Era verdade. Ele tinha olhos tristes naquela época, tristes de solidão, de vazio, de uma vida sem propósito. Agora, quando se olhava no espelho, via o que via nos olhos de Pedrinho: felicidade. Na formatura do ensino fundamental de Pedrinho, 5 anos depois, Rodrigo estava na primeira fileira, aplaudindo com orgulho. O garoto que um dia mendigava na porta do shopping estava sendo premiado como o melhor aluno da turma. "Quero agradecer ao meu pai", disse Pedrinho no discurso de formatura, "que me ensinou que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem divide o mesmo amor." A plateia inteira se levantou para aplaudir. Rodrigo chorou como nunca havia chorado, mas eram lágrimas de felicidade, de gratidão, de uma vida finalmente completa. E assim termina a história do menino que mendigava por amor e do milionário que descobriu que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em vínculos, porque às vezes as maiores lições da vida vêm das pessoas mais simples, que nos ensinam que a verdadeira fortuna está na capacidade de amar e ser amado. Agora me fala sinceramente, depois de ouvir essa história, você ainda acredita que riqueza se mede apenas pelo que está na conta bancária? Para o vídeo 1 minutinho e vai nos comentários compartilhar o que é riqueza de verdade para você. A vida continuou cheia de alegrias simples, mas profundas. Pedrinho cresceu e se tornou médico, inspirado pela experiência com o diabetes da avó. Rodrigo envelheceu cercado do amor que sempre procurou. E Dona Rosa viveu até os 92 anos, tempo suficiente para ver o neto se formar e para testemunhar que o amor verdadeiro realmente pode mudar destinos. Porque, no final das contas, a única coisa que importa de verdade é termos alguém para cuidar e alguém que cuide de nós. E quando encontramos isso, descobrimos que somos mais ricos que qualquer milionário do mundo.